Bom dia a todos. Satisfação estar novamente de volta a esta alegre casa. Aqui eu tenho muito carinho e já um pouquinho como minha também. O tema que abordaremos nesta manhã, proposto pela diretoria da casa, será trabalho, solidariedade e tolerância, caminhos para a felicidade. Trabalho, solidariedade e tolerância. Quem já é do movimento espírita, quem já faz parte do movimento espírita já há algum tempo, estas inscrições não soam estranhos. O trabalho, a solidariedade e a tolerância. Assim como também não sou estranho Deus, Cristo, caridade, ciência, filosofia, religião. Então tem certas inscrições que já são familiares. Assim como o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Mas é de fundamental importância que nós compreendamos como surgiram essas inscrições e com qual propósito elas foram criadas. Essas inscrições, elas estão conhecidas como uma bandeira, um estandarte, erguida pelo codificador da doutrina espírita, erguida por Allan Kardec. Mas como surgiu? Ele criou do nada? Não. Antes de desencarnar, prestes ao seu desencarne, Allan Kardec ele começou a frisar junto aos seus companheiros de jornada espírita a importância dessas tarefas, dessas atividades, através de uma frase. E ele insistia com seus companheiros o seguinte: sejam infatigantes trabalhadores do Cristo. Sejam incansáveis como trabalhadores do Cristo. Sejam solidários e tolerantes. E ele repetia isso muitas vezes. Allan Kardec desencarnou em março de 1869. Em maio daquele mesmo ano, o tema da Revista Espírita veio na capa: trabalho, solidariedade e tolerância. Porque o assunto da Revista Espírita daquele mês de maio, seria a biografia de Allan Kardec. E essas inscrições e a importância de cada uma delas também consta no livro Obras Póstumas, logo no seu início, na biografia do codificador. Agora, por que Allan Kardec ergueu esse estandarte? Para que serve um estandarte, uma bandeira, um guia? Para que serve? Para servir de rumo, para servir de norte. Vamos tomar como exemplo o povo hebreu que ficou escravo do Egito por mais de 400 anos, e quando Moisés e Arão negociaram a libertação do povo hebreu, eles saíram pelo deserto, rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E eles iniciaram a peregrinação que duraria 40 anos. Mas como que eles se locomoveram sem se perder, sem se desunir, durante 40 anos pelo deserto? Quantas pessoas estavam se locomovendo pelo deserto? Mais de 600 mil pessoas estavam se locomovendo pelo deserto. Se não houvesse uma forma de se guiar, eles se perderiam. Então, como que eles se organizaram? Eles se dividiram em tribos, em 12 tribos. E eles se organizaram da seguinte forma: 3 tribos para o norte, 3 tribos para o sul, 3 tribos para o leste e 3 tribos para o oeste. E cada trio de tribo seguia um estandarte. A tribo do norte, você vai seguir um estandarte que tem o rosto de um leão. A tribo do sul, o rosto de um boi. Do oeste, a imagem de um homem. Do leste, uma águia voando. Então ninguém se perdia, porque cada um sabia qual estandarte que deveria seguir, e não poderia se perder, porque se ele não seguisse aquele estandarte,
ele não alcançaria, não chegaria na terra prometida. Allan Kardec ergueu um estandarte para nos guiar também rumo à terra prometida. Prometida por quem? Pelo Cristo, que seria o reino de Deus, ou o reino dos céus, que para o nosso estágio evolutivo constitui como um mundo de regeneração, esse que nós já estamos prestes a adentrar. Você vê como eu sou otimista, né? Nós estamos prestes a adentrar, ignorando o muitos são os chamados e poucos escolhidos. Chegamos na porta. Chegamos na porta. Será que seguimos direitinho o estandarte? Será que seguimos direitinho aquela bandeira que deveria nos servir de guia para saber se nós seguimos ou não, ou se nós estamos perdidos meio ao deserto? É necessário que nós compreendamos cada uma daquelas insígnias: trabalho, solidariedade e tolerância. Ah, Cristiano, mas é muito difícil compreender, porque o trabalho de interpretação é muito pessoal. Cada um vai concatenar conforme a sua própria capacidade de assimilação, o seu próprio grau evolutivo, intelectual. Então a questão da interpretação é complicada, porque depende de interpretação, e interpretação é pessoal. Concordo plenamente. Então vamos fazer um desafio. Vamos fazer um desafio de tentar elevar o nosso ponto de vista de tutelados, ao ponto de vista dos instrutores, ao ponto de vista da espiritualidade superior, em relação ao trabalho, em relação à solidariedade e em relação à tolerância. É um desafio de nivelamento de entendimento, porque vai ser difícil agradar a todos na interpretação. Um vai compreender de uma forma, outro vai compreender de outra forma. Agora, como que a espiritualidade superior entende? Com base no que já foi revelado. Nós, compreendendo como eles entendem, nós teremos um inimigo a ser vencido, que é o próprio orgulho, é o próprio personalismo. Vencendo o inimigo, o orgulho e o personalismo, fica mais fácil de nós elevarmos nosso ponto de vista e concordar e consorciar o nosso ponto de vista com o ponto de vista da espiritualidade superior. Não é fácil, porque o inimigo é forte. O inimigo é muito forte. O tal do personalismo, da opinião pessoal, nos conduz a destinos sombrios. Mas conseguindo vencer o orgulho e o personalismo, conseguiremos elevar o nosso ponto de vista do entendimento de cada uma dessas insígnias. Então vamos iniciar o nivelamento, o processo de nivelamento. Trabalho. Se eu chegar para vocês e pedir, por favor, se dirija, fala um ponto turístico aqui de Colatina, que fica no alto. Aqui tem um Cristo? Por favor, se dirija ao Cristo Redentor de Colatina. Aí a pessoa turista vai me fazer 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas que a pessoa vai me fazer diante dessa orientação? Primeira, por que eu devo ir lá? Que eu só dei essa orientação, vá até lá. Por que eu devo ir? Segunda pergunta, o que acontecerá se eu não for? Já que eu tenho livre-arbítrio. Eu compreendendo o porquê que eu devo ir e eu compreendendo o que vai me acontecer se eu não for, me surge ainda uma terceira pergunta. Como chegar lá? Quais são as orientações? Tem radar daqui até lá? Tem algum limite de velocidade? Tem algum perigo na estrada? Tem curvas? Tem buraco? Tem perigos? Se tiver perigos, como que eu posso me salvar de cada um deles? Para que eu consiga chegar até o tal Cristo Redentor? E aí a gente vai chegar a uma seguinte conclusão no final do estudo. O como chegar é mais importante, muito mais importante, do que chegar. Tem gente que trabalha na seara do bem. Mas quando desencarna,
vem um sentimento de frustração. Sabe por quê? Porque descobriu que não estava trabalhando da forma correta. Se o reino de Deus representa um momento de felicidade, o alcance da felicidade, a conquista da felicidade verdadeira, não efêmera, é óbvio que se a gente compreender e seguir cada uma daquelas insígnias, nós estaremos sendo conduzidos para a felicidade verdadeira. Todos nós aqui enfrentamos dramas de natureza diversa, na área financeira, da área do parente difícil, na área de perda de entes queridos, na área da doença, todo mundo. Obstáculo é uma coisa, sofrimento é outra. Compreendendo bem essas três insígnias, todo mundo, não importa qual drama esteja enfrentando, todo mundo conseguirá alcançar a felicidade verdadeira, deixando todos esses dramas, esses obstáculos, que hão de ser sugados pela esponja do tempo, para trás. Todas elas, não importa qual seja, nem o tamanho dela, serão sugadas pela esponja do tempo. Mas teremos que fazer a nossa parte. Porque a construção da felicidade verdadeira, a construção do reino de Deus, ela é um trabalho de parceria. De parceria entre o nosso esforço e o amor incondicional do Criador. Aquele que fica aguardando milagres incompreensíveis, milagres infantis acontecerem para ser feliz, vão ficar aguardando a vida inteira, porque nunca vai acontecer. Já que a conquista da felicidade é um trabalho de parceria. Não depende só do amor de Deus, não depende só do amor de Jesus, depende também do nosso esforço. Por isso que Allan Kardec ergueu essa bandeira com essa preocupação, para guiar as mentes infantis que acreditam que pode alcançar a verdadeira felicidade apenas confiando no amor de Deus. Apenas no amor de Deus, esquecendo de se esforçar. Aí Kardec levantou a bandeira. Bom, por que trabalhar? O que acontecerá se eu não trabalhar? E como trabalhar, que é muito mais importante que o próprio trabalho. Como trabalhar? Vamos iniciar. Por que trabalhar? Por que eu devo trabalhar? Será que todos nós temos o mesmo entendimento da necessidade do trabalho? Quando falamos trabalho, e quando vocês lerem a palavra trabalho em qualquer obra doutrinária, evangélica, entende-se trabalho na seara do Cristo. Não aquele trabalho laboral que você recebe o seu salário na conta corrente no final do mês. Não é esse tipo de trabalho. É o trabalho na seara do Cristo. Então a introdução já está feita, porque nós vamos repetir a palavra trabalho 1 milhão de vezes. Trabalho na seara do Cristo. Por que eu devo trabalhar? Vamos aprofundar um pouquinho o raciocínio. O Livro dos Espíritas nos revela que o Espírito ele não retrograda. Ele não anda para trás, só anda para frente. No máximo se estaciona. Mas retrogradar não. É lei da natureza. Hoje já conseguimos admitir com certa facilidade se nós somos portadores de mais imperfeições ou de mais virtudes. Não conseguimos? Basta observar a qualidade da nossa conduta e dos nossos sentimentos. É bem fácil chegar a essa conclusão. Se nós somos mais anjos ou mais diabinho. Bem fácil chegar a essa conclusão. Basta analisar a qualidade dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. Se nós já admitimos com certa facilidade que hoje nós somos ainda muito infantis, criaturas portadoras de muito mais imperfeições do que de virtudes, até porque no livro Céu e Inferno, a quarta obra kardeciana, no capítulo Código Penal da Vida Futura, lá Allan Kardec deixa bem claro que o sofrimento está proporcionalmente ligado à quantidade de imperfeição que o sofredor ainda as possui. Se a pessoa está sofrendo muito, é porque tem muita imperfeição ainda a ser corrigida. Como muita gente sofre muito, essa é uma característica do planeta de expiação e prova, então, por raciocínio lógico, por questão matemática, nós afirmamos, sem chance de erro, temos muito mais imperfeições que virtudes.
Até porque, se fosse ao contrário, nós estaríamos nessa escola planetária, estaríamos em outra, mais avançada. Chegamos num ponto fundamental. Se hoje nós temos mais imperfeições do que virtudes, nós cometemos hoje mais equívocos ou mais acertos? Mais equívocos, é óbvio. Assim como uma criança de 3 anos comete muito mais equívocos que uma criança de 13, por exemplo. Ponto. Já que o espírito ele não retrograda, quer dizer que hoje nós somos mais evoluídos do que no passado? Com certeza, né? Mais evoluído que no passado, porque o espírito não retrograda. Então nós evoluímos, nem que tenha sido centímetro por centímetro, mas nós evoluímos. Então no passado, quando éramos criaturas mais imperfeitas, lá nós cometemos mais equívocos ou mais acertos? Mais equívocos, já que éramos criaturas mais imperfeitas. E o que acontece? Isso é para compreender o presente. E o que acontece quando nós cometemos o equívoco? O que acontece quando nós infringimos uma lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus mesmo? Na consciência. Nós infringimos. Nós somos especialistas, inclusive, nesse quesito. Nós infringimos a lei de Deus. Uma luzinha se acende chamada culpa. Culpa. Sempre que nós as infringimos. Nós nunca vimos ninguém fazer algo correto e ficar com culpa. Consciência pesada. É assim que o ser humano evolui. Infringimos a lei de Deus, subiu uma luzinha chamada culpa. E aí entra a necessidade do entendimento do mecanismo de redenção de Deus. Como apagar a luzinha chamada culpa. A gente compreendendo como se apagar essa luzinha, nós compreendemos como funciona o mecanismo de redenção divino. Como que se apaga essa luzinha? Que só existe 2 caminhos, não existe um terceiro. Digamos que nós desencarnamos com essa luzinha. Até aquele que foi ferido. Porque toda vez que nós infringimos, nós ferimos alguém. A pessoa que nós ferimos não conseguiu perdoar por conta de infantilidade espiritual. Ele ficou com raiva porque é inevitável, é fisiológico para todo mundo que vive na Terra, exceto para Jesus. Todos os demais que já pisaram na Terra sentirão o impacto da ofensa, isso é natural. Agora, o que é facultativo à criatura humana é eliminar o mal em seu nascedouro, trabalhar para eliminar a raiva ou cultivá-la. Relembrar os acontecimentos, relembrar, até que a raiva ela vai se intoxicar e vai se transformar em quê? Em mágoa. Então, tanto quem infringiu quanto quem não perdoou, porque o perdão é uma das características da caridade, conforme Jesus a entendia. Então, a falta do perdão constitui falta de caridade, e isso vai nos pesar na consciência, porque nós não praticamos a caridade, enquanto teve a oportunidade. Então, ambos terá a luzinha chamada culpa acesa na consciência. O que infringiu e o que recebeu a infração. O algoz e a vítima. Ambos desencarnaram com a luzinha culpa acesa. Não tratou a culpa. Não reconciliou com o adversário enquanto estava a caminho com ele, que é o próprio infrator ou a própria vítima. Desencarnou. Nós estamos livres do invólucro carnal. A culpa, portanto, será convertida em quê? Em dor moral. Porque o corpo serve de filtro para a culpa. Nós ainda conseguimos dormir mal, com peso na consciência, mas conseguimos dormir. No plano espiritual livre do filtro, não. Porque, segundo Emmanuel, no livro Consolador, a dor moral é muito pior que a dor física do encarnado. Sofre, mas sofre muito. Pior que dor física. Então, a dor moral vai conduzir o infrator, o sofredor, o enfermo, a qual primeira fase do processo de mecanismo de redenção? Está lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Tem que passar por 3 fases do processo para eliminar a culpa. Qual é a primeira? Arrependimento sincero. Arrependimento sincero. Porque se tiver só o arrependimento e o arrependimento não for verdadeiro, ele vai reencarnar
vai passar pelo processo expiatório, mas vai ficar muito indignado com a própria sorte. Vai ser aquela pessoa reclamona. Ai, como é que você está? Estou levando. Aqui em Colatina não tem não, mas lá em Castelo, vai levando. É a pessoa que reencarnou compulsoriamente. Mas quando o arrependimento é sincero, não reclama. Intuitivamente ele aceita, agradece, dá graças a Deus pela sorte que lhe estava destinada, entre aspas. Bom, a sinceridade do arrependimento guarda relação diretamente proporcional à intensidade da dor moral. Quanto maior a dor moral, maior será a sinceridade do arrependimento. Isso é óbvio. A pessoa sentiu um arrependimento sincero. Esse arrependimento sincero vai conduzir o enfermo a qual próximo estágio evolutivo? Estágio de corrigenda. Processo expiatório. Ele não vai pedir a Deus para sofrer o que fez o outro sofrer. Ele vai implorar a Deus para sofrer o que fez o outro sofrer. Implorar. Porque ele precisa ficar quite com a própria consciência. Ele está em débito com o banco divino. Só que Deus, na maioria das vezes, não aceita. Não aceita. Nossa, Deus é mau, né? Não. Sabe por que Ele não aceita? Porque nós estamos devendo uma quantia enorme e nós estamos fazendo uma promessa de pagamento da dívida que nós não seremos capazes de cumprir. Se nós reencarnássemos e Deus aceitasse aquela proposta de pagamento de dívida, o que aconteceria? Nós cometeríamos um suicídio atrás do outro. Porque nós não temos, e no passado não tínhamos, muito menos tínhamos, estrutura psíquica para suportar aquela intensidade de dor que nós estávamos pleiteando junto a Deus. Então o que é que Deus propõe para a gente? Meu filho, eu te conheço. Você não vai conseguir pagar essa dívida de uma vez só. Você não tem capacidade para isso. Eu não vou permitir que você cometa suicídio, que é o pior destino que a criatura pode ter. Eu vou fazer uma outra proposta. Que outra proposta? Me pague parcelado essa dívida, para você conseguir pagar, senão você não vai ser capaz de pagar, me pague parcelado. Você não vai nascer cego, paraplégico, tetraplégico, morando debaixo da ponte. Numa encarnação você vai ter um glaucoma, aí você já se fortaleceu mais psiquicamente, aí na outra você fica cego. Vamos aos pouquinhos, faz tudo de vez não. E parcela. Só que ele ainda lança uma outra proposta, tão bom que ele é infinitamente misericordioso. E ele faz a seguinte proposta: enquanto você estiver lá, encarnado, pagando a dívida, faz o seguinte, paga com o bem. Se você praticar o bem, bem praticado, que é o como trabalhar, a gente vai chegar lá, se você praticar o bem, não precisa me pagar todas as parcelas. Aí você vai e pergunta, mas são quantas parcelas? Aí Deus responde, 100. Mas se você pagar com o bem, não precisa me pagar 100 parcelas. É 100 com C, tá? Não precisa me pagar todas as parcelas. Não. Se eu praticar o bem, você vai me perdoar quantas parcelas do total de 100? E ele fala, 99. O quê? Você me paga uma parcela do total de 100. Do mal que você praticou e que deveria pagar parcela por parcela. Você me paga um cêntuplo. E a dívida está perdoada se resolver pagar com o bem, é livre-arbítrio. O que é difícil de compreender no processo de redenção é porque a maioria recusa a parcela quando reencarna. Recusa a proposta de Deus quando reencarna. Opta a pagar pela dor. E isso que a gente não consegue compreender. Não conseguir lutar contra os próprios maus pendores. Lá no plano espiritual, fechou o acordo. Você aceitou, obviamente, né? Você não ia conseguir pagar tudo de vez, você aceitou. 100 parcelas. Tá bom. Nasce com uma catarata, depois com um glaucoma, depois um probleminha de câncer no rim, aos pouquinhos. Depende da infração que cometeu, né? Você vai querer sofrer o tanto que a sua vítima sofreu na sua mão. Sofrimento daquela mesma natureza. Pronto. Podemos redigir o contrato? Podemos. Vamos redigir o contrato. Aí o contrato foi redigido. O nosso anjo de guarda veio, assinou como testemunha. Registrou em cartório. Lá no plano espiritual. Você acha que não? Tem chancela, tem tudo lá, selo, tem tudo. Tudo bonitinho. Reencarnamos. Eu vigilo com uma valista, mas o vigílio é muito superior. Ele vai ser o redator do contrato.
reencarnamos. E tem uma cláusula no contrato que a gente pode considerar como cláusula pétrea. Por quê? Porque é uma cláusula que não pode ser alterada. É uma cláusula que consta em todos os contratos, não importa de quem seja o devedor. Sabe quem redigiu essa cláusula? Jesus Cristo. E sabe o que diz a cláusula? O amor cobre uma multidão de pecados. Porque aquela proposta de Deus de pagar o cêntuplo da dívida com o bem está nessa cláusula. Está nessa cláusula. Jesus colocou, foi uma promessa de Deus, e Jesus colocou no contrato do processo expiatório que nós teríamos que cumprir. O amor cobre uma multidão de pecados. Nós reencarnamos. E nós encontramos, então, o primeiro motivo para trabalhar. O amor cobre a multidão de pecados. Que amor é esse? A prática do bem. A prática do bem cobre uma multidão de pecados, 99 parcelas, para ser mais exato. Uma multidão de pecados. Desde que nós resolvamos pagar com amor, resolvamos cumprir com a cláusula pétrea. Se nós descumprirmos com a cláusula pétrea, nós optamos voluntariamente a pagar com quê? Com sofrimento. Então, sofrimento é uma opção nossa? Sim ou não? Sim, porque nós recebemos a proposta de pagar com bem, antes de reencarnar. Mas nós optamos, é livre-arbítrio, optamos pagar com a dor. Está no contrato. Ah, mas quando reencarna, esquece. E quando você dorme? Você não relembra? Porque quando nós dormimos, nós entramos em desdobramento e recobramos. Recebemos uns puxões de orelha do nosso anjo de guarda. Não é possível que eu te passe a orientação, você acorda e faz tudo errado. Seja mais forte, deixe de ser frouxo. Está se entregando aos maus pendores, aos desejos do mundo. Primeira necessidade do trabalho: eliminar dívida. Segunda necessidade do trabalho: atenuar sofrimento. Atenuar sofrimento é. Por quê? Porque nem sempre nós reencarnamos com espírito de trabalho de irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier. Então, quando chega no momento de cumprir a expiação, quando o cobrador bate a porta, é feito um cálculo. Que cálculo é feito? Vamos lá. Chegou o momento de ficar paraplégico com um acidente de carro. Ele foi resignado nos pequenos sofrimentos? Ou ele reclamou muito, murmurou? Murmurou a metade, a outra metade ele foi resignado. Tá? Abateu um pouquinho. Ele praticou bem? Praticou. Mas ele praticou com renúncia? Não, só alguns. Isso tudo é contabilizado. Se praticou bem, se foi com renúncia, se teve resignação nos pequenos sofrimentos. Depois fechou a contabilidade. Chegou a hora do acidente. Deixa ele com um probleminha no pé, vai andar de bengala o resto da vida. Mas de cadeira de roda, não. Quanto mais a gente trabalha no bem, mais se elimina a dívida que terá que pagar. E vem Chico Xavier e fala: quando o cobrador chega para acerto de contas, manda a providência divina que a dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Se nos pega trabalhando no bem. Chegou o cobrador, se a gente está trabalhando no bem, Jesus não vai autorizar estragar um vaso útil, uma ferramenta útil. Ele está trabalhando no bem, suspende, não anula, suspende. Por quê? Porque se ele deixar de trabalhar no bem, faz o cálculo. Faz o cálculo. Era para ficar cego, manda catarata. Deixa cego, não. Faz o cálculo. Então temos que trabalhar no bem porque somos devedor, mais devedor do que credor. Temos que trabalhar no bem para poder diminuir a nossa dívida. Agora vem o raciocínio antes de a gente continuar. Nós chegamos à conclusão que somos criaturas muito mais devedoras que credoras, né? Nós devemos 100 parcelas perante ao banco divino. Tem alguns progressistas no movimento espírita que fala que isso é terrorismo psicológico. Cada um pensa e interpreta a vida da forma que quiser. Não é verdade? Se quem quiser acreditar que é mais anjo do que diabo, paciência. Que é mais santo ou mais perfeito, só não entendo o que está fazendo na Terra. Deve ser todo mundo missionário aqui na Terra, né? 7 bilhões de missionários. Mas enfim, cada um interpreta da forma que quiser e conforme a sua capacidade intelectual. Vamos lá. Somos criaturas mais devedoras. Correto? Se somos criaturas mais devedoras que credoras, se não fosse assim, não estaríamos na Terra.
Por que nós constantemente agimos como se fôssemos criatura credora? Você está devendo no banco, aí o banco propõe um parcelamento. Longas parcelas, 100 parcelas. Você vai chegar no banco, abrir a porta, botar o pé na mesa do gerente e exigir alguma coisa? Você vai agir como se fosse credor? A gente tem que trabalhar para pagar a parcela. Mas a gente tem optado mais pela praia, pela viagem de férias interminável. Quando alguém fere os nossos interesses, nós ainda optamos, olha o absurdo, nós ainda optamos em permitir que a raiva se intoxique e se transforme em mágoa. Nós optamos em não perdoar, mesmo sendo devedor. Porque a gente deve pensar o seguinte: eu nunca feri ninguém no passado, ninguém nunca teve necessidade de me perdoar no passado. Eu sempre fui santo. Não é assim que a gente pensa? Só pode. Porque decidir guardar uma mágoa é a pessoa imaginar que sempre foi santo, que nunca feriu ninguém. Nós ferimos muita gente no passado. Nós fomos perdoados muitas vezes, inúmeras vezes, 70 vezes, 7 vezes. Por isso que Jesus orientou. Você deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. Sabe por quê? Porque você já foi perdoado muitas vezes no passado. Jesus falava, se comunicava com o Espírito imortal e não com a criatura encarnada. Jesus não se dirigia à criatura encarnada. Só que quando nós optamos em não perdoar, nós estamos agindo como criatura credora. Nós temos crédito perante o banco divino? Não temos crédito. Paulo, quando escreveu para os Filipenses, ele falou: qualquer dívida do teu irmão, coloca na conta do Cristo. Por que ele falou isso? Não coloca na sua não, porque você é devedor. Coloca na conta do Cristo, porque Cristo tem crédito, você não. Mas não, resolvemos colocar na nossa, se endividando cada vez mais. Então, precisamos ter consciência que somos criaturas devedoras e temos que agir como tal. Me feriram? Já me perdoaram tantas vezes, tenho que me perdoar. Eu tenho que perdoar o outro. É obrigação. Terceiro quesito do porquê perdoar: desenvolver a vontade. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 7, ela diz o seguinte: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Então o trabalho serve para nos blindar contra o mal. Cristiano, que mal é esse? É o mal que nós preferimos entender? O mal exterior ou o mal interior? Se eu trabalhar, então eu não vou ficar doente? Se eu trabalhar, não vou ficar desempregado? Se eu trabalhar, não vou ter parentes difíceis? Eu não vou perder entes queridos? É assim? Não. A qual mal Joana de Ângeles estava se referindo? O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. A qual mal Joana está se referindo? Quando a gente faz a prece que Jesus nos ensinou, a prece dominical, que ele nos ensinou em forma de cântico, mas nós não sabíamos a melodia, né? Então, ele encerra a prece falando como? Livrai-nos do mal. Mas que mal? Qual mal que nós preferimos entender? Que seja o mal exterior, né? Meu filho não vai ficar doente, nem eu. Não vamos passar aperto financeiro. Não é esse mal que a gente prefere entender, como crianças infantis que somos? Mas qual o mal que Jesus está se referindo? Vamos ser racionais. Qual é o mal que compromete o futuro da nossa felicidade? O mal que nós recebemos, seja através de pessoas ou de circunstâncias da vida, ou o mal que nós praticamos? Qual o mal que compromete o futuro da nossa felicidade? O mal que a gente recebe não vai afetar nada o futuro da nossa felicidade. Nada. A forma como eu vou reagir a esse mal, sim. Mas o mal, necessariamente, não. Ele não afeta. Ele não tem nada a ver. Se alguém me fez mal, o problema é do outro. Se eu não perdoei, o problema é meu. O mal que eu recebo, desemprego, problemas financeiros, doença, uma ofensa, não vai afetar em nada. Jesus, ele foi perseguido, incompreendido, traído, torturado, negado, crucificado. Eu posso ficar aqui a manhã toda falando o que aconteceu com Jesus.
Sofreu os males de todas as naturezas que você puder imaginar. Isso comprometeu o futuro da felicidade do Cristo? Porque ele soube reagir bem a cada uma delas. A cada uma daquelas maldades. O que compromete o futuro da nossa felicidade é o mal que nós praticamos. Então o pleito de Jesus para Deus é: livrai-nos de praticar o mal. Livrai-nos de sentir o mal. É esse o pleito. Então a partir de hoje vamos fazer o Pai Nosso da forma correta, né? Para a gente não cair no equívoco de compreender ou de tentar entender que é o mal exterior. Livrai-nos de praticar o mal, amém. E não livrai-nos só do mal. Porque nós somos muito infantis para compreender da forma correta. Livrai-nos de praticar o mal. Porque é a prática do mal, ou o sentimento no mal, que compromete o futuro da nossa felicidade. E Joana vem falar que o trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto contra esse mal interior. E para não deixar dúvida, ela continua a frase. Ela é precavida. Porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Aí ela não deixou dúvida, né? São valores que o Espírito conquista para corrigir as próprias imperfeições, através do trabalho e da oração. Aí não deixou dúvida que é o mal interior. As imperfeições são nossas, a que ela está se referindo. Só que ela deixou claro, na última frase, disciplina a vontade. E aí a gente tem que refletir nisso. O trabalho disciplina a vontade. Joana vai frisar isso em outras obras dela, da disciplina da vontade. Mas por que ela bate tanto na mesma tecla que o trabalho disciplina a vontade? Porque a qualidade da vontade é que determina a qualidade do destino. A qualidade da vontade determina a qualidade do meu comportamento. Observe a qualidade da vontade do Chico e observe como que o Chico se comportou. Observe a qualidade da vontade de Irmã Dulce e Maria Teresa, Papa Francisco, e observe como eles se comportaram. Observe a qualidade da vontade de Mahatma Gandhi e observe como ele se comportou. A vontade tem tudo a ver com o comportamento. E o comportamento tem tudo a ver com o nosso destino futuro, se vai ser bom ou se vai ser ruim. E aí vem Allan Kardec na questão 909 e pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? As más inclinações é ajuste da vontade. Se eu domar as minhas más inclinações, eu vou estar ajustando a minha vontade. Eu vou estar saindo do AM e vindo para o FM. Mas para isso eu tenho que domar minhas más inclinações. Só que Allan Kardec pergunta: poderia a gente fazer esse ajuste de vontade simplesmente pelos meus esforços? O que os Espíritos respondem? Sim, e frequentemente praticando esforços muito insignificantes, não é nem insignificantes, é muito insignificantes. O que vos falta é a... Ele nem fala vos, aí ele é direto, o Espírito. O que lhe falta, ele usa no singular mesmo, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós praticam esforços, porque nos falta vontade. Eu demorei muito tempo para compreender essa questão. Eu falei, esses espíritos estão doidos, porque não é possível que fala que a gente não pratica esforço. A gente pratica muito esforço. Depois eu vim perceber que a gente não pratica, que é questão de vontade mesmo. A gente não pratica. Eu tenho uma filha de 13 anos, que ela veio até comigo hoje, está por aí perdida, no bom sentido. Se eu pedir, Carol, lava o prato, por favor. A idade dela, 13 anos, colaborar nas atividades domésticas, não é nenhum problema, né? Comum. Lava o prato. Se fosse depender só do livre-arbítrio dela, só do livre-arbítrio, o prato não é pesado. Lá em Castelo, faz 44 graus no verão, então a água não é fria. Qual seria o esforço dela em lavar o prato? Ela praticaria mais esforço se ela fosse jogar bola, uma brincadeira no parque, viajar de férias, nadar na praia? Ela praticaria mais esforços do que lavar um prato? Sim. Lavar o prato, os esforços seriam muito insignificantes. O que falta para ela é o quê? Vontade. É muito mais interessante ficar no Netflix, ficar nos grupos de Zap Zap que só tem besteira e confusão. Raros são os que têm coisa boa. Excessos de bom dia, bom dia, bom dia.
Se entregar ao ócio. Para a idade dela de 13 anos, é mais interessante. É muito mais interessante. Namorar, não no caso da minha filha, que ela não quer saber disso, graças a Deus. Mas uma criança normal de 13 anos, o que falta é a vontade. O que falta para a gente praticar o bem? Tem uma pessoa espiando com X mesmo, um mendigo no viaduto. Aí o que a gente faz? Vou botar o nome dele no livro de prece. A forma de ajudar, né? Você nem sabe o nome, que você não se deu o trabalho de perguntar. Vai botar o nome do livro de prece, que é o mendigo da esquina tal. Não, e tem gente que faz isso, por incrível que pareça. Para não chegar perto, porque está fedendo, né? Abaixar, perguntar, mas eu não tenho dinheiro. Chico também não tinha, ele ajudou materialmente muita gente. Com a influência, pedindo, recebendo nãos. É assim que a gente ajuda materialmente. Se não tem, pede por outro. Abaixar, perguntar um nome, ver as suas necessidades, levar para casa, dar um banho, para o hospital se necessário. Esse esforço seria muito menor do que o esforço que a gente faz nas férias lá em Fernando de Noronha. Seria ou não seria? Muito menor. Você chega no hotel exausto, hoje eu estou cansado. Não se cansaria tanto fisicamente se fosse ajudar um pobre. Mas por que a gente não vai? Porque nos falta o quê? Vontade. Nós somos criaturas credoras, né? Vamos ficar aqui a passeio. Cristiano, mas não pode se divertir? Pode. Deus me livre falando que não pode, senão vem os acusadores de terrorismo psicológico. Pode se divertir. O problema é querer se divertir o tempo todo, só se divertir, não fazer mais nada. Esse é o problema. André Luiz fala que o tempo concorda com a pausa para o refazimento. O tempo só não concorda quando a pausa é muito longa. É com isso que o tempo não concorda. Quando a pausa é muito longa. A gente sai para fazer o refazimento, mas parece que esquece de voltar para a sala de aula. Fica no recreio o tempo todo. A gente não trabalha, consequentemente a vontade não é disciplinada. A vontade não sendo disciplinada, nós não domamos as nossas más inclinações. E o que acontecerá? Os nossos destinos serão felizes ou os nossos destinos serão sombrios? Depende da qualidade da vontade. Tem gente que gosta de pagar para ver. A doutrina espírita é bonita, filosofia engraçadinha, né? Bonitinha essa filosofia. Aí chega o desencarne, que não tem hora certa. As pessoas acreditam que vai ser só os 100 anos de idade. Chega o desencarne. Eu achei que isso era só uma filosofia bonitinha e agora eu estou sofrendo as consequências. Nem se deu conta do período de transição que a gente está passando. Aí ele olha para a porta estreita e tem uma decepção. Meu Deus, a porta não passou por reforma. Continua estreita. Vem um desespero. A porta continua estreita. É entregue ao tribunal da consciência. A separação do joio do trigo. O exílio. Porque estamos vivendo tal apocalipse, conforme as revelações espirituais. Mas a gente só vai se dar conta disso tudo quando desencarnar mesmo? Será que a gente não pode agir agora? Trabalhar agora? Cristiano, o que vai me acontecer se eu não trabalhar? Já falou por que eu devo trabalhar. E se eu não trabalhar, o que vai me acontecer? O oposto do trabalho é o quê? Só tem duas situações. Ou eu estou trabalhando do ponto de vista espiritual, ou estou me entregue ao ócio. Só duas situações do ponto de vista espiritual. Ainda bem que eu não fico no ócio. Eu tenho um sítiozinho lá que eu fico capinando. É esse tipo de trabalho que a gente está falando, gente? Eu já deixei claro qual é o tipo de trabalho. Trabalho no bem. Se eu não estou trabalhando no bem, eu estou no ócio. Mas eu capinei. Eu cuidei do meu jardim. Eu cuidei da minha horta. E quem se beneficiou com isso? Você mesmo. Afinal, foi só você que comeu a alface da horta. Então não é esse tipo de trabalho. Quem trabalha só em prol de si mesmo, do ponto de vista espiritual, está entregue ao ócio. Ao ócio. E quais são as consequências do ócio? A consequência de não se trabalhar são as consequências do ócio. Quais são as consequências do ócio? No livro Leis Morais da Vida, aquele primeiro livro que a gente se referiu, Joana de Anjos, no capítulo 7 ainda, fala o seguinte: o momento perigoso para o cristão decidido não é o momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, e não o do sofrimento, e nem o da luta áspera. Aquele momento de sofrimento que todo mundo passa, não é esse o momento perigoso para o cristão decidido.
aquela luta áspera, que a gente fica até de madrugada ajudando o vizinho a carregar caminhão de mudança na chuva. Não é esse o momento perigoso para o cristão decidido. É o do ócio. Aquele momento que está sentado vendo Netflix. E depois do Netflix, vai para o cinema. E depois vai para o McDonald's. E depois vai comprar uma TV de plasma. E depois... Nunca chega o momento de sair do ócio. Sempre se entregando, ligando um ócio a outro ócio. Esse é o momento perigoso para o cristão decidido. E Joana continua. Na ociosidade surge e cresce o mal. Qual o mal que ela está se referindo? A gente já sabe, né? Mal interior. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidade e presunção, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietações e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Tudo isso que eu falei nasce e se alimentam durante a hora vazia. São apenas sentimentos que nos levam à falência espiritual. Quando Jesus chorou na casa de Marta e Maria pela morte de Lázaro, ele não estava chorando pela morte do corpo de Lázaro, que ele sabia que estava vivo em processo de catalepsia. Ele estava chorando pela morte de uma humanidade inteira por conta desses sentimentos que a humanidade nutria. O choro de Jesus foi pela humanidade, porque ele sabia que a humanidade estava se nutrindo desses sentimentos, porque se entregou ao ócio. Tá bom, eu já sei por que eu devo trabalhar e o que vai me acontecer se eu não trabalhar. Como que eu devo trabalhar? A maioria de nós acredita estar trabalhando da forma correta. Será? Já pensou quando você desencarnar e saber e descobrir que todo o seu trabalho não contou ponto no banco divino? Não contou ponto no banco divino? Ah, Cristiano, mas pode isso? Aí eu vou fazer uma pergunta intrigante. Se eu pudesse selecionar 10 questões, as 10 questões mais importantes do Livro dos Espíritos, com certeza a 646 seria uma delas, absoluta. Para a nossa necessidade de compreensão, necessidade de mudança de conduta, sim. Uma pergunta difícil. Quando você trabalha no bem, e esse trabalho não lhe cobra nenhum tipo de esforço, nada te custa, pontua, conta alguma coisa junto ao banco divino? Se o trabalho foi sem esforço e se nada lhe custou, sim ou não? Ou conta pouco? Conta o quê? Eu ouvi um bocado de conta pouco, aí eu perguntei de novo, todo mundo calou. Conta pouco, não conta nada, ou conta tudo? Conta? Conta? O pessoal está indeciso aqui. Vocês podem até me apedrejar quando eu sair daqui, mas não conta nada. Não conta nada, se não constituir esforço. Nada. Cristiano, onde é que está escrito isso? Questão 646, Allan Kardec pergunta. Estará subordinada a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Pergunta Allan Kardec. E ele continua a pergunta. Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Eu ajudei uma senhorinha a carregar uma sacola do supermercado até o carro, até o táxi. João também fez a mesma coisa. Os dois praticaram o bem. Terá o mesmo peso perante Deus? Não. Pesos diferentes. Por quê? A prática do bem está ligada ao esforço. Resposta dos Espíritos. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada nos custe. Nenhum merecimento. Ele não falou pouco, não. Nenhum. Digamos que esse João seja um bandido que acabou de abandonar a criminalidade, está em processo de arrependimento, de refazimento, e está tentando fazer algo correto. O máximo que ele consegue fazer de algo correto é ajudar uma senhorinha a levar a sacolinha para o carro. É o máximo, naquele estágio evolutivo dele. Nós já passamos, já abandonamos.
esse terreno da criminalidade, de praticar o mal pelo mal, etc. Então, perante aos olhos de Deus, qual que vai contar mais? A ação do ex-bandido ou a nossa ação? Você está lá na faculdade, no último período da faculdade, aí tem uma questão, desenha um círculo. E a minha filha de 4 anos, na escola dela também, desenha um círculo. Vocês dois conseguem desenhar um círculo. Quem é que vai ter maior pontuação? Qual vai ser o peso da sua questão? Você universitário? 0. Qual vai ser o peso da questão da minha filha? 10. Se ela conseguir, tirou 10. Se você conseguir, tirou quanto? Aí vem a outra dúvida. Cristiano e Chico Xavier, que já praticava o bem sem esforço, e Maria Teresa, Irmã Dulce, praticava o bem sem esforço. Aí que a gente consegue captar o fio da meada. Allan Kardec, ele não se dirigiu aos espíritos, nessa pergunta 646, com a finalidade de comparar um com o outro. A finalidade de Allan Kardec, na questão 646, foi dirigida para os espíritos que são feitos de açúcar. Que se estiver chovendo, não pode sair na chuva, para vir aqui montar a cesta básica. Só pratica o bem quando é conveniente. Quando não tem um churrasco de família, quando não tem visita em casa. Aí, chegou uma visita aqui em casa, traz a visita, ou deixa ela sozinha. Ninguém mandou chegar na hora errada. Não, mas chegou visita aqui em casa. É para esse tipo de gente que isso aqui serve. Que não se esforça para praticar o bem. Só pratica quando é conveniente. E aquela pessoa que já evoluiu e que já pratica naturalmente, chegou visita em casa, ele traz junto ou deixa em casa, está chovendo, ele vai na chuva, não importa. Aí a gente vai buscar a questão 894 de O Livro dos Espíritos. Daqui a 625 encarnações, quando eu encontrar Allan Kardec no plano espiritual, eu vou chegar para Kardec e falar: Kardec, no seu comentário 646 você podia ter botado o link, veja a observação, a questão 894, porque uma tem relação com a outra. Porque Allan Kardec pergunta assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimentos, que eles sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Ou não vai ter mérito esse pessoal que já praticou bem naturalmente? Resposta dos espíritos: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. Agora a resposta: devidas lhes são as honras. As honras lhes são devidas. Então aquele universitário que já faz um círculo com muita facilidade, ele vai tirar 10 tanto quanto aquele que conseguiu praticar com muito esforço. Por quê? Porque o que faz com facilidade é porque teve dificuldade no passado. Quem é que vai tirar 0? Aquele que não foi na prova da 4ª série, da 3ª série, porque estava chovendo. Esse vai tirar 0. Não se deu trabalho de praticar esforço para praticar o bem. Para os trabalhadores feitos de açúcar. Sabemos por que trabalhar, sabemos o que acontecerá se não trabalhar e como trabalhar. Não adianta só trabalhar, tem que trabalhar com renúncia, com sacrifício, senão nada conta. Senão nada conta. Essa é a explicação do trabalho, que é a mais importante de todas. A explicação da solidariedade é muito simples. O que é um responsável solidário? Um contrato social de uma empresa, tem lá, responsável solidário. Você vai fazer um empréstimo no banco, tem um responsável solidário, o avalista. O avalista vai chegar junto quando você passar por dificuldade. Vai te ajudar a pagar a dívida. Na maioria das vezes paga sozinho, né, coitado? Quem falou é porque já sofreu com isso. Seu avalista não está aqui não, né? O responsável solidário, ele age por compaixão. O solidário, a pessoa solidária, quando a pessoa morre, você vai lá para a pessoa que perdeu o ente querido, você abraça, você está sendo solidário à dor alheia. Quando você tem um pão e você reparte em 3, porque você quer dividir com outros que estão sofrendo de fome, aquele 1/3 de pão não vai matar sua fome, mas também não vai te deixar morrer. Então você comeu 1/3 de pão, continuou com fome, e deu 1/3 para cada um que está com fome. Você continuou com fome? Continuou. Os outros 2 que comeram 1/3 do pão continuaram com fome? Continuaram, mas ninguém morreu.
você está experimentando um pouquinho da dor alheia. Você está agindo com compaixão. O que é compaixão? Padecer com, sofrer junto. Ser solidário é agir com compaixão, com indulgência com os erros alheios. Porque se ele está passando por aquele tipo de situação é porque errou na encarnação anterior, errou feio, e está passando por aquela situação que você tem que ser indulgente. Você não tem que falar, isso é expiação, viu? Não vou te dar meu pão não, porque você tem que expiar. Não. Um dos critérios de caridade, seja indulgente com os erros alheios. Divida o seu pão com o outro. Haja com compaixão. Solidariedade e indulgência é a mesma coisa. Tolerância. Tolerância e perdão é a mesma coisa? Ser tolerante e perdoar as ofensas? Um liga o outro. Porque se alguém erra comigo, eu sou intolerante, eu não vou perdoar. Se um me fere os interesses e eu sou tolerante, o que vai acontecer? Eu vou eliminar a raiva no meu nascedouro. Eu não tenho como eliminar a raiva no meu nascedouro se eu não agir com tolerância. A tolerância leva ao perdão. Então, Allan Kardec, propositadamente, ele colocou trabalho, benevolência para com todos. Solidariedade, indulgência com os erros alheios. Tolerância, perdão das ofensas. Ele colocou os critérios de caridade da forma que Jesus a entendia, na bandeira. E se as pessoas seguirem essa bandeira, vai chegar ao mundo, a terra prometida por Jesus, ao mundo de regeneração, ao reino de Deus, à felicidade verdadeira. Então nós temos duas opções agora, já que a gente nivelou o nosso entendimento com o entendimento da espiritualidade superior acerca de cada uma dessas insígnias. Ou seguir a bandeira erguida por Kardec, que são as mesmas inscrições erguidas por Jesus, benevolência, indulgência e perdão, porque fora da caridade não tem salvação. Ou seguir as bandeiras das promoções das lojas. TV de plasma, 42 polegadas, tantos reais. Sapato, tantos reais. Viagem, tantos reais. Tem várias bandeiras. Só que essas bandeiras do mundo estão mais baixo. Precisamos erguer os nossos olhos para poder observar e avistar a bandeira que nos guiará para a felicidade verdadeira, e não as felicidades efêmeras que nós conquistamos quando seguimos as bandeiras mais baixas. A felicidade verdadeira está na bandeira mais alta: benevolência, indulgência e perdão, trabalho, solidariedade e tolerância. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.